Você já ouviu falar do hacker da Carla Zambelli? Ele invadiu o sistema da justiça brasileira, criou alvarás de solturas falsos e ainda forjou um mandado contra o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. Depois disso, Carla Zambelli, simplesmente fugiu do país. Mas afinal, quem que é esse cara? Como é que ele fez isso? Fica comigo que a gente vai desvendar tudo. Chega aí. 100% atualizado, é ruim de aturar. Nasceu em 1989 em Araraquara, São Paulo. Não há registros ou conhecimento da sua formação em cursos superiores. Sua atuação como hacker foi predominantemente autodidata. Esse hacker aí tinha alguns antecedentes criminais antes mesmo desses crimes aí que estão aparecendo agora. Em 2013 foi condenado em segunda instância por apropriação de cerca de R$600 mil de um banco. A pena prescreveu antes de ser cumprida. Em 2015 foi sentenciado por estelionato, onde se comprovou o uso indevido de identidades para obter vantagens financeiras. Em 2018 foi indiciado por tráfico de drogas e falsificação de documentos. Nesse caso foi absolvido em juízo por falta de provas materiais suficientes. Ele era praticamente um anônimo, ninguém conhecia ele, mas acabou se tornando o hacker mais temido do meio político, que mais tarde lhe daria fama para os próprios políticos começaram a utilizar os seus serviços. Ele é Walter Delgatti, conhecido por invadir o Telegram das autoridades da Lava Jato. Não satisfeito, invasor do CNJ, ou seja, deixou o judiciário brasileiro em choque, meu irmão. Fala, hackerzada, eu sou o Padilha e trabalho com segurança da informação já faz alguns anos. Muito bem-vindo ao canal do Hacker do Bem, onde a gente fala sobre segurança digital, tecnologia e sobre o mundo do hacking. Curta esse tipo de conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Então vamos falar um pouquinho sobre a Vaza Jato e a Operação Spoofing, né, que foi o primeiro grande crime do nosso hacker aí da Carla Zambelli, Walter Delgatti. Em março de 2019, Walter Delgatti iniciou um ataque estratégico que culminaria na maior divulgação de conversas do Telegram da Lava Jato. A operação ficou conhecida como Spoofing. Tá, mas como é que funciona Spoofing de VoIP? Eu não sei nada disso, não entendo nada disso. Vamos mostrar pra vocês como é que ele fez essas invasões aí no Telegram das autoridades, né? O ataque se chama Caller ID Spoofing. Funcionava assim, Você precisava usar um serviço de VoIP, né? Uma tecnologia que permite fazer ligações via internet. Ele foi criado como uma alternativa quando as ligações telefônicas eram caras, mas como a internet era instável na época, o serviço nunca se popularizou como deveria. A grande brecha é que através do VoIP você pode mudar o número identificador da ligação. Por exemplo, se o seu número é 999999, você pode fazer ele parecer como 888888, que seria o número da sua vítima, por exemplo. Passo 1, o hacker seleciona o número de um telefone de alguma autoridade, então, né, estamos trazendo para o contexto ali do Walter Delgatti, o juiz, o promotor, o político, e utilize o Telegram. Primeiramente tem que ter isso. Passo 2, ele simula ligações com o número da vítima. Ele começa a fazer várias ligações usando o VoIP, alterando o identificador da ligação para o próprio número da vítima, ou seja, o sistema entende que a vítima está ligando para ela mesma. Passo 3, travar a linha da vítima. Ao manter a linha ocupada com essas chamadas falsas, o hacker impede que o código do Telegram seja enviado por SMS. O sistema, então, recorre ao envio por ligação de voz para a caixa postal. Passo 4, escutar a caixa postal. Como todo número tem caixa postal e ela geralmente está ativada por padrão, sem senha ou com senhas fracas tipo 1, 2, 3, 4, o hacker consegue acessar a caixa postal da vítima, ligando para o número dela com um identificador igual. Dentro da caixa postal, ele ouve a ligação do Telegram, que deixa o código de acesso em mensagem automática. Com esse código, ele entra no Telegram Web e tem acesso completo às conversas. E como é que esse conteúdo vazou para todo mundo? Porque na época foi um escândalo, não foi? Depois das invasões, Delgatti procurou a ex-deputada Manuela Dávila, que então colocou ele em contato com o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil. E vale lembrar que esse mesmo jornalista, o Glenn, é o mesmo jornalista que revelou o caso Snowden em 2013. Nos Estados Unidos, foi ele que mostrou ao mundo o sistema de espionagem global da NSA. Agora, no Brasil, ele recebia um novo vazamento explosivo. Em junho de 2019, o The Intercept começou a publicar a série Vaza Jato, com conversas entre Moro e Dallagnol que abalaram a credibilidade da operação. Inclusive, aqui começa a soltura do atual presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula. Tá, o negócio vazou, mas como foi que a Polícia Federal chegou nesse hacker? Como a Polícia Federal descobriu isso, de fato? As investigações começaram após os vazamentos ganharem notoriedade na imprensa. Durante a apuração, o promotor Marcel Danin, que já tinha processos contra o Delgatti, identificou rastros digitais que levaram até o hacker. A Polícia Federal apreendeu notebook, celular, com arquivos armazenados que comprovavam invasões, transcrições de conversas e scripts usados nos acessos. Tá, beleza. E como foi que a Carla Zambelli chegou até o Walter Delgatti para eles fazerem um crime contra o judiciário brasileiro? Walter Delgatti, que
já em 2013, 2015, 2018 e agora também em 2019 já tinha tido problemas com a justiça relacionada a crimes, alguns condenados e outros não, agora se envolve com uma deputada federal. E eu fico me perguntando, como que uma deputada federal que inclusive prega bons costumes, casada com um oficial do exército, prega moralidade desenfreada, se envolve com um cara desse? Bom, vamos tentar entender tudo isso. Ela o convidou para ir até Brasília e lá mencionou o presidente Jair Bolsonaro e o plano de auditoria tecnológica das eleições. E o que foi proposto a Delgatti foi testar vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, criar uma demonstração de código-fonte adulterado que trocasse votos. Ou seja, eles queriam comprovar que, hackeando a urna eletrônica, eles conseguiriam transformar um voto de Bolsonaro para Lula e vice-versa. Inclusive, Delgatti chegou a se encontrar no Palácio da Alvorada com Bolsonaro e com o general Marcelo Câmara. Bolsonaro, nesse encontro, até chega a perguntar para Delgatti se as urnas de fato eram seguras. E o Delgatti, obviamente, sem nenhum tipo de informação concreta, sem nenhum fato, ele responde que não. Então ele foi encaminhado ao Ministério da Defesa para expor sua versão técnica. Foi proposto, então, por aquela cúpula que Delgatti fizesse a simulação de uma urna falsa, com um código falso e conseguisse, entre aspas, comprovar as falhas da urna. Para quem viveu esse ambiente da eleição, sabe que isso daria um alvoroço. Até explicar que o focinho de porco não é tomada, daria uma baita dor de cabeça. Eles queriam comprovar que, de alguma maneira, mesmo que mentirosa, eles conseguiriam invadir uma urna e colocar o voto de fulano para ciclano. Delgatti diz que recebeu cerca de 40 mil reais. Pelo menos 13,5 mil foram pagos via assessores da Carla Zambelli, só pela invasão do CNJ, que nós já vamos comentar. Zambelli prometeu apoio jurídico e ferramentas técnicas que necessárias. Quando a questão da urna ali se torna inviável, né, realizar todas essas questões aí, inclusive farei um vídeo sobre as urnas futuramente, o foco vira afetar o judiciário, que na visão atual do governo na época estava contra eles. Mas o que é a CNJ, afinal de contas? O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, fiscaliza e gerencia o funcionamento do judiciário brasileiro. É o cérebro administrativo da justiça. Zambelli enviou um texto para Delgatti publicar no sistema do CNJ. Ele confirmou em depoimento que o texto original veio dela. Vamos desembaralhar a coisa. Como é que ocorreu essa invasão ao judiciário brasileiro de fato, então? E eu vou admitir uma coisa para vocês aqui. Eu juro para vocês que eu achei que esse Delgatti tinha comprado alguns acessos e feito, mas fui surpreendido, lendo inclusive as investigações. A abordagem inicial, ele, através do GitHub, GitLab, ali conseguiu algumas situações. Delgatti, então, identificou um bug em repositórios públicos de GitHub e GitLab que expunham tokens de API. Com esses tokens, ele acessou o GitLab interno do CNJ, obtendo privilégios de usuário admin conforme a investigação do STF. Ele executou scripts em Python para baixar todo o código-fonte e credenciais armazenados no GitLab. Os logs mostram atividade persistente até pouco antes da prisão. Por meio da funcionalidade Esqueci Minha Senha no SCA do CNJ, que é um sistema, Delgatti alterou o e-mail de um funcionário chamado Helenilson Pedro para um domínio controlado por ele, criando uma conta com privilégio de magistrado, que ele chama de Adolfo Majado Filho. E mais que a perícia achou? Delgatti executou uma série de ações coordenadas, explorando fragilidades técnicas e administrativas em sistemas do judiciário brasileiro. Veja como tudo isso ocorreu. Primeiro no SCA, Sistema de Controle de Acesso. O SCA é o sistema central que gerencia autenticação e permissões para diversos sistemas do CNJ. Usando credenciais indevidamente obtidas de um servidor, ele criou um usuário com nome falso, Adolfo Majado Filho, e perfil de magistrado, com acesso pleno ao CNJ e aos sistemas interligados. Também temos o sistema CEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A partir do acesso ao SCA, Delgatti entrou no CEU com credenciais internas e criou 3 alvarás de soltura falsos. Ele usou o nome da juíza Leila Cury como signatária, forjando documentos com aparência oficial no sistema de execuções penais. Também temos o BNMP, Banco Nacional de Mandados de Prisão. No BNP, ele inseriu um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes e criou 5 alvarás de soltura ilegítimos, assinando digitalmente com dados da juíza Andréa Roque Sene. Os registros foram processados pelo sistema como se fossem legítimos. SAGE, Sistema de Automação Judiciária. Delgatti acessou o SAGE e criou ordens de quebra de sigilo bancário e bloqueios financeiros de milhões de reais em nome de Alexandre de Moraes. Tudo usando credenciais com aparência legítima, simulando ordens judiciais válidas. É bastante sistema, hein? Temos Renajude, Restrição Judicial de Veículos. No sistema Renajude, ele emitiu restrições indevidas sobre um veículo vinculado ao judiciário, usando os mesmos acessos obtidos de forma fraudada. GitLab do CNJ. Por fim, ele obteve acesso administrativo aos repositórios do código-fonte do CNMJ, baixou scripts e sistemas internos, e ainda deixou uma mensagem provocativa nos painéis da intranet do CNJ. Delgatti confessou que todas essas ações foram executadas a mando de Carla Zambelli. O objetivo era gerar impacto político, comprometer a imagem do judiciário e criar uma crise de confiança institucional. A prisão de Walter Delgatti veio em 4 de julho de 2023. A Polícia Federal executou a operação que prendeu Walter Delgatti em Brasília sob ordem do ministro
ministro Alexandre de Moraes do STF, após ele inserir mandatos falsos do CNJ. Foram apreendidos seu notebook, celular, pendrive, com códigos e registros que incriminavam tanto ele quanto parlamentares envolvidos. Delgatti confirmou que foi contratado diretamente por Carla Zambelli, teve encontros no Palácio da Alvorada e executou ordens recebidas por ela, incluindo o mandato contra Alexandre de Moraes. Disse também que Bolsonaro lhe prometeu apoio jurídico e indulto, como dito até anteriormente. Ambos foram condenados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica e sentenciados em maio de 2025. Walter Delgatti então pegou 8 anos e 3 meses em regime fechado e 520 mil reais de multa. Tá preso aí desde 2023, tá? Carla Zambelli pegou 10 anos em regime fechado e uma multa de 2,1 milhões. O que aconteceu com a Carla Zambelli, já que o Walter se encontra preso e ela não? Após a revelação dos atos criminosos envolvendo o hacker Walter Delgatti, Carla Zambelli passou a ser formalmente investigada e posteriormente ré no processo. Quando começaram os avanços da operação da Polícia Federal com quebras de sigilo e pedidos de prisão se aproximando, ela deixou o Brasil discretamente. Inicialmente, Zambelli viajou para os Estados Unidos alegando compromissos políticos e eventos com brasileiros no exterior. No entanto, pouco tempo depois voou para a Itália, país no qual possui dupla cidadania, o que legalmente lhe permite residir lá sem limite de tempo ou visto específico. Diante dessa movimentação, o STF emitiu um mandado de prisão preventivo e seu nome foi incluído na lista da Interpol, o que permite que ela seja presa caso tenha que entrar em outro país que tenha acordo com o Brasil. A Câmara dos Deputados analisa sua cassação por quebra de decoro parlamentar e possível uso indevido do mandato para fins ilícitos. Enquanto isso, Zambelli permanece foragido na Itália, alegando estar sendo perseguida politicamente, mesmo com provas técnicas, testemunhais e documentais que sustentam sua condenação. Por que tudo isso importa para nós da área de tecnologia? Mostra até onde um ataque cibernético planejado em Brasília pode chegar. Vulnerabilidades profundas no judiciário, uso político de invasões, falsificação de mandatos judiciais e alvarás de soltura e a fuga de uma condenada às custas do judiciário e da diplomacia brasileira. Mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que defende a Carla Zambelli, dizendo que ela está sendo censurada, tentando até colar esse caso na onda do Léo Lins ali, que também foi condenado a 8 anos por falas absurdas ali no show dele. Mas assim, o Léo Lins ainda abre uma discussão ali, né, se sim ou não, pessoas que concordam ou discordam. Mas aqui, deixa eu lembrar vocês, aqui o caso da Carla Zambelli não tem nada a ver com censura, tá? O que houve aqui foram crimes reais, comprovados, com provas técnicas, depoimentos, documentos falsos e ordens executadas contra o sistema judiciário brasileiro. Ela não está sendo perseguida por opinião, ela foi condenada por invasão do sistema, falsificação de documentos e associação com um hacker condenado. Então, se você curte esse tipo de conteúdo com fatos, provas, explicações claras, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, tá? E agora me diz aí nos comentários, você já sabia de tudo isso? Sabia que a Zambelli contratou um hacker para tentar fraudar o judiciário? E o que você acha que vai acontecer agora? É isso aí, galera. Tamo junto, hackerzada. Até o próximo vídeo. Falou!